Olá, eu sou André Lima, o fundador do Instituto EFT Brasil e também criador do programa Mente Próspera. E tenho mais uma convidada, que é a Beth. Ela veio aqui compartilhar um pouco da história dela, as mudanças que aconteceram. E queria agradecer já, Beth, a sua disponibilidade em compartilhar a sua história, que eu tenho certeza que vai ajudar a inspirar outras pessoas que estão aqui assistindo. Então, eu queria que você falasse primeiro de onde é que você é e o que é que você faz para o pessoal conhecer você. Ok. É um prazer estar colaborando com a entrevista, eu acho que é um prazer também compartilhar, e é um prazer falar com você, que nos ensina tanta coisa boa e faz a gente ficar melhor. Eu sou a Beth Delia, sou de São Paulo, eu faço, profissionalmente, eu atuo como coach, instrutora de cursos, e também sou palestrante. Tenho vários segmentos que eu atuo, um deles, carro-chefe, é secretária, outro líderes, pessoal de gestão em geral. Legal. E como é que você inicialmente conheceu o meu trabalho? Olha, eu conheci a partir do momento que eu tinha tomado uma decisão de mudar, porque eu estava ficando um pouco negativa em relação à crise, estava deixando a crise me contagiar. Aí, dia 1º de outubro, eu tomei uma decisão. Vou mudar a minha cabeça. A partir do momento que eu tomei essa decisão, automaticamente, naquela semana, me chegou e-mails falando de você. Chegou e-mails falando do teu trabalho, e eu não sei se foi a primeira vez, mas aquele dia que eu recebi, eu tive vontade de entrar no site. E aí eu entrei no site e gostei muito do que estava proposto, principalmente da prosperidade ligada à gratidão. A gratidão é um sentimento que eu já vinha praticando há muito tempo, mas quando eu vi prosperidade e gratidão, me estimulou muito a conhecer. Aí entrei, baixei as apostilas, comecei a ler também a outra apostila do FT, fiquei super interessada, e nesse dia mesmo que eu assisti, você falou, se você gostou, compartilhe com seus amigos. Aí eu compartilhei com algumas pessoas, principalmente dessa área minha, de cursos, porque todo mundo estava vivendo um momento de baixa, e a maioria estava com esse sentimento, será que eu vou ter que mudar de área, porque os cursos não acontecem mais? Então eu mandei para todo mundo. E uma das minhas amigas, que eu compartilhei, me respondeu, olha, quero falar com você sobre esse curso. Aí ela entrou na linha, falou comigo, ela falou, olha, Beth, eu vi que tem um curso de mente próspera e eu quero financiar esse curso para você, porque ela sabia que eu não ia poder pagar naquela época. Então, a grande primeira conquista foi, eu pude fazer o curso ano passado, o presencial, entrar no Mente Próspera a partir do meados de outubro, e comecei a incorporar principalmente a mudança em relação à lei da escassez, eu comecei a erradicar, comecei a incorporar a lei da abundância, comecei a praticar toda aquela linha do perdão, então listei todas as pessoas que eu tinha que perdoar, perdoei, comecei a aumentar minha linha de gratidão, hoje eu tenho mais de 50 na minha lista, que você falou que no mínimo 30 toda manhã, e as coisas começaram a acontecer. Então, os cursos que estavam realmente desaparecendo, parece que começaram a voltar. E numa época que, mesmo no período bom, é um período de baixa. Os meses de novembro, janeiro e fevereiro são meses em que essa área ela costuma ter uma demanda menor. E começou a acontecer curso em dezembro, janeiro, fevereiro. Aí eu falei, nossa, né? E eu senti que eram as minhas. Eu estava praticando o FT justamente para cursos, e começaram a voltar. Aí os coaches que eu também faço começaram a aumentar, e tive uma ideia, junto com uma parceira, de lançar um curso novo, e esse curso teve a maior receptividade. E ainda na área de cursos, eu fui aprovada para dar uma aula num curso de pós-graduação. Então, assim, em 5 meses, uma área que estava totalmente considerada, talvez, sem força, ela voltou a ter força total, ampliou-se um campo de coaching, comecei a praticar em todas as áreas, não só nessa área de negócio, eu acho que eu comecei a praticar antes de reuniões de negócio, antes de situações de saúde, e em todas as situações que eu pratico FT, a resposta é muito, muito positiva. Então, assim, foi realmente uma mudança radical na minha vida, e eu
coloquei o FT como uma ferramenta de uso diário, juntamente com a gratidão e com o perdão. Que bom. Você percebeu algum outro impacto na sua vida em outra área, fora essa questão profissional? Eu percebi na área financeira, por exemplo, eu estava nessa época com uma grande dificuldade com a minha conta bancária, porque eu estava pagando muitos juros. Eu estava usando cheque especial, e estava ficando chateada toda vez que eu tinha que usar e pagava um número muito grande de juros. E eu coloquei isso, né? Foi uma das práticas que eu fiz, que era, eu estava muito chateada lá com a questão dos juros e fiz o FT para isso. Uma semana depois que eu estava lidando com essa área financeira, a gerente do banco me ligou. Aí ela me ligou dizendo assim, olha, eu quero falar com você porque você está pagando muitos juros e eu gostaria de fazer uma proposta para você. Aí eu já falei, puxa, mas que legal, vou lá, né? Aí cheguei lá, ela falou, olha, você está pagando muitos juros, eu acho que você pode fazer diferente, vamos quitar essa parte dos juros, vou diminuir o seu limite, mas você pelo menos não vai pagar juros, e se você conseguir quitar antes, ok, aumenta o seu limite. Mas eu falei, não, eu quero ficar com o limite menor mesmo, porque a minha proposta é realmente diminuir os juros. E ela fez essa proposta, estou conseguindo manter e pagar a prestação em relação ao que estava em débito e não estou mais pagando juros. Então, essa também foi uma grande mudança em relação à parte financeira. E tem uma questão na parte da saúde também, que foi em relação à saúde do meu marido, né? Ele estava no hospital, ele estava com problema de fibrilação e, pela medicação normal, não estava passando, não estava voltando ao ritmo normal. E aí eu comecei a fazer o FT, né? Comecei além do FT, rezar, e ele ia entrar na UTI para fazer um exame mais invasivo, para poder o ritmo voltar. Estava a UTI preparada, tudo preparado, o médico falando, olha, daqui 30 minutos você vai entrar, 15 minutos antes de ele entrar, o ritmo volta ao normal. E aí ele chamou a médica viu, não, realmente está normal, vamos fazer um eletro. Aí o eletro também deu certo. Aí, então, sabe, foi assim, uma vitória, né, muito grande em relação a alguma coisa que estava assim, UTI preparada, médico preparado, ele ia fazer um exame invasivo, estávamos preocupadas, mas não tinha outro caminho, porque ele tinha ficado a noite inteira no hospital e não voltava. 15 minutos antes, ele conseguiu ter o ritmo normal, não precisou fazer esse exame e ficou bem, né? Então, em relação à saúde, eu acho que essa foi a vitória maior que eu consegui em relação à prática do FT. Você fez a prática nele? Em mim, falando, né? Fiz em mim, mas pensando nele, né? E ele também fez junto algumas vezes, porque ele estava comigo, eu fazia, ele fazia, mas eu achei assim muito forte esse resultado. Porque, assim, 15 minutos antes, sabe assim, a médica falou, tá tudo pronto, você vai para UTI, já está separada a equipe, você vai fazer esse exame, porque o remédio não deu resultado, então vai ter que fazer. Todo mundo tá bom, né? A gente estava preparado para ir. E 15 minutos antes dá tudo certo, né? Foi realmente, parece um milagre que aconteceu, e eu estava fazendo FT, né? Então, e além disso, André, eu acho assim, que eu também considero que as pessoas que eu compartilhei, elas também tiveram uma mudança na vida delas. Por quê? Porque eu tenho muitas amigas que estavam nessa mesma área de cursos e estavam com uma dificuldade em relação a isso. E a partir do momento que eu ensinei, compartilhei, começou a voltar também os cursos para elas. Então, eu acho que é um movimento em cadeia positivo, que não está ficando só comigo, eu estou compartilhando com outras pessoas também, e eu acredito nessa energia, né, que a gente não pode ficar só com a gente tem que compartilhar com a maioria das pessoas. Que bom. E teve alguma crença, alguma coisa que chamou a atenção, assim, que você tenha aprendido lá no Mente Próspera, alguma emoção, alguma crença que você acha que te ajudou mais, assim, a superar? Olha, em relação principalmente a dinheiro, eu achava que eu já tinha superado algumas crenças limitantes. Mas quando eu fui fazer os exercícios,
eu percebi que eu tinha aprendido algumas com meu pai e com a minha avó, e que elas estavam ainda presentes. Então, o meu pai, ele tinha uma crença muito negativa em relação ao dinheiro. Então, quando ele falava do dinheiro, ele sempre falava de maneira negativa. O dinheiro corrompe, tudo que tem dinheiro não presta. E, às vezes, ele até falava de uma maneira negativa em relação à nossa postura, porque todos os filhos ajudavam a minha mãe, etc., mas ele, mesmo assim, ele falava, olha, uma mãe, ela cuida de 10 filhos, 10 filhos não conseguem cuidar de uma mãe. Ele tinha uma postura muito negativa e até amarga em relação ao dinheiro. Eu achei que eu tinha me liberado disso, né? Mas quando eu comecei a fazer os exercícios, eu não tinha essa amargura e nem essa crença de que o dinheiro era ruim. Mas eu senti que tinha alguma coisa que tinha talvez limitado a minha ação, e principalmente nessas horas em que o mercado não estava muito bom, eu acho que voltava aquela questão da escassez. Então, eu senti que eu tinha que limpar isso, né? E eu comecei a limpar. E uma outra emoção também em relação a dinheiro, que eu achei que estava impregnado, era da minha avó. A minha avó, ela não tinha problemas em relação à vidinha dela, porque ela era muito organizada, mas ela tinha uma crença de que o pouco com Deus é muito, né? Então, ela teve sempre dinheiro para pagar as contas, para fazer as coisas, mas não tinha um objetivo maior. E eu senti que eu estava ainda também presa a isso, não ampliando os horizontes, não sabendo que eu podia ir mais, ter muito mais, eu posso ser feliz, posso ser ética, considerar tudo que eu tenho de essência, mas também ter prosperidade. Essas duas foram muito importantes na época que eu fiz as crenças em relação ao dinheiro. Uma outra crença que é importante, que eu comecei a trabalhar melhor, eu ainda estou trabalhando, acho que essa eu preciso dar alguns passos ainda, foi na questão da organização. Para mim, mesmo eu sabendo organizar, mesmo achando que é importante, eu tinha uma certa limitação entre conciliar produtividade intelectual, que é uma coisa que é onde eu gasto mau tempo, e, ao mesmo tempo, organizar as coisas que me incomodavam. Então, e teve uma aula sua que falou muito de organização, né, da organização ligada à prosperidade. E aí eu tive um impulso, né, porque eu sempre protelava com a justificativa de que, bom, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer o mais importante, que é o meu trabalho, e ia protelando a organização. E eu consegui, assim, dar um avanço bastante grande em relação a algumas coisas que estavam me incomodando. Ainda não terminei, porque eu acho que durante muitos anos eu fui acumulando, mas eu estou praticando a questão da organização também, para que a questão da prosperidade flua. E eu vi uma relação também muito grande em relação a isso. Então, essa foi uma crença que eu também estou trabalhando. E, nas últimas aulas, eu pratiquei muito a questão da abundância, que, mesmo que eu estava já positiva, eu ainda não tinha aberto o canal da abundância do jeito que eu deveria abrir. Então, eu estou praticando bastante a questão de me abrir ao canal da abundância e realmente erradicar a questão da escassez. Eu acho que essas crenças, elas foram marcantes e assim, eu incorporei no dia a dia, eu estou praticando diariamente todas essas crenças. Me fala uma coisa, você acha que é possível prosperar mesmo no ambiente de crise? Acho. Agora eu acho, e estou falando isso para a maioria das pessoas, né? E aprendi também, quanto mais você fala da crise, mais a crise vem. E quando eu fiz o presencial, eu lembro que você e mais um dos palestrantes falaram assim, olha, preparem uma série de frases, né, para quando vocês forem nos aniversários, quando vocês forem nas festas, porque qual é a tendência das pessoas? Elas vão chegar e vão falar da crise. Então, prepare aquelas frases para você não estimular e mostrar que você está numa outra energia.
Então, hoje, eu não deixo as pessoas falarem de crise. Se elas começam a falar, olha, sabe que eu estou acreditando na lei da abundância, eu estou praticando uma outra filosofia, e não estimulo que as pessoas comecem a falar, né? Então, eu acho que, como eu estou, né, está acontecendo tudo isso, e no momento em que o Brasil está ruim, eu não estou na crise. Então, eu acho que realmente é a cabeça, é a energia, e eu estou sentindo que, ao assumir essa postura de não estimular as conversas, mesmo em táxi, né? Porque os taxistas têm também uma postura. Eu tomo muito táxi aqui em São Paulo, e você entra no táxi, existe uma tendência deles começarem a falar da crise, né? E aí a crise, e eu já começo a mudar. Falei, realmente, a crise existe, mas sabe, eu não estou participando dela, optei em ter uma linha muito mais da abundância, eu acredito numa outra linha, e aí eu não estimulo. Então, eu acredito, e eu acho que eu estou também ajudando outras pessoas a terem um outro olhar. Eu fui outro dia num cabeleireiro que não via há muito tempo, uma pessoa, amiga minha, e ela falou, nossa, Beth, você chegou no momento certo, porque eu estava negativa, e você veio aqui e trouxe essa linha super positiva, quero aprender. Daí já passei o teu site, passei uma série de coisas, falei, olha, então, se eu cheguei no momento certo, comece a praticar, né? Então, acho que eu saí do círculo vicioso, entrei no círculo virtuoso, e daqui para frente não para, né? Eu acho que acho que depois que você encontra esse caminho, é um caminho irreversível. Você não volta mais para trás, você só evolui. Que bom, que bom. Eu agradeço muito por tudo que você falou, pelas histórias que você compartilhou. É muito importante isso, a gente ter noção de que não é que a crise não existe, ela está aí ao seu redor, mas você pode encontrar abundância mesmo no tempo da crise. E quando a crise acontece, o dinheiro não desaparece, ele não evapora, ele muda de mãos, ele se concentra na mão de algumas pessoas. E se você estiver focado na abundância, ele pode ir para a sua mão também, né? Então, Exatamente. é manter o foco, é trabalhar as crenças, limpar o interior, mudar a perspectiva interna, não é milagre, né? É realmente uma coisa Um trabalho, né? É um trabalho realmente, né? é um trabalho interno que você faz, aí você foca a sua mente nas soluções e você acaba encontrando as soluções. Se liberta da negatividade, da autossabotagem e começa a encontrar e atrair soluções, porque também Exatamente. as coisas começam a vir mais facilmente, né? Tanto você fica mais proativo para ir buscar, como também acontece um fenômeno de começar a chegar mais para você. Bom, Exatamente. Você canaliza as energias, né? Você busca ter mais criatividade, mais ideias, e também você atrai as pessoas que estão nessa linha e que também começam a te buscar. Realmente é um caminho muito bom e eu estou feliz de estar nele. E agradeço você por mostrar isso para a gente. Né? que bom, que bom. Fico feliz com o seu sucesso e parabéns pela sua dedicação por ter conseguido, tá bom? Obrigada. Eu vou continuar, viu? Ok. Bom, e para quem está assistindo essa entrevista, eu queria convidar você para participar da Jornada da Prosperidade. A jornada é um evento online que eu faço esse evento 1 ou 2 vezes por ano, onde eu vou falar mais sobre como trabalhar essa questão da autossabotagem, como você sair do círculo vicioso da autossabotagem para entrar no mundo de abundância, no fluxo máximo da abundância, que é esse estado onde você consegue achar oportunidades, onde você consegue aproveitar as oportunidades e elas vêm até você também. Então, vou deixar um link aqui embaixo desse vídeo para você clicar e se cadastrar para participar desse encontro online, que é a Jornada da Prosperidade. Eu tenho certeza que vai ajudar você a se conectar com a abundância, não importa se está havendo crise ou não, você pode se conectar com a abundância. Então é isso, eu agradeço a quem tá aqui assistindo, a você também mais uma vez, Beth, e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Um grande abraço.